tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para vocês de como fazer as entrevistas aqui para o Quebec. Essas dicas que eu vou estar dando para vocês, ela não é necessariamente só voltada para quem vai participar aí do Quebec en Tête. Se você não sabe o que é Quebec en Tête, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde eu falo o que é Quebec en Tête. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz na semana passada falando como fazer currículo, né? Como fazer o currículo no modelo canadense. Também vou pôr aqui na descrição. Aí também tem um vídeo, eu também tenho um, né, específico que eu fiz aqui com uma quebecois que tá toda em francês. Ela, né, que até então trabalhava como recrutadora internacional. Enfim, aí eu acho que tem pelo menos uns 6 vídeos voltados para esse tema de emprego do Quebec en Tête, como fazer entrevista, como que são feitas as entrevistas aqui e por aí vai. Tudo isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Os links dos vídeos que eu já tenho gravados aqui para o YouTube. Mas, sem mais delongas, bora lá, tô aqui com a minha colinha, as 5 dicas de como, né, fazer ou o que você deve ou não fazer durante uma entrevista. Bom, a primeira dica que eu tenho para vocês é conduza a entrevista. Aí vai ser tipo, aí vão com certeza, não, Thaís, mas como assim eu estou sendo entrevistado? Sim, você está sendo entrevistado, mas é muito engraçado como você pode conduzir a sua entrevista. Para quem não viu o vídeo que eu postei semana passada falando sobre como fazer o currículo, né, no modelo canadense, talvez não vai entender tanto esse tópico aqui que eu vou explicar. Então, se você ainda não viu, vai lá, tá na descrição, ou tá aqui em cima, não sei, mas vai lá ver o vídeo. Porque acontece? Essa parte aqui de conduza a entrevista, qual que é a ideia? Tanto do Quebec en Tête como numa entrevista normal aqui do Quebec, eles vão sempre perguntar, me fale um pouco mais sobre você. Sempre tem assim uma pergunta nesse estilo. O que acontece? Lembra no vídeo de semana passada que lá na parte do currículo, né, tem uma parte inicial ali que é tipo, acho que chama resumo profissional, que são ali 4, 5 linhas, o resumo do resumo sobre você. Então ali tá dizendo qual que é a sua faculdade, quantos anos de experiência você tem naquela área específica, quais são, né, as tecnologias, o que você conhece mais. Então, a ideia de quando a pessoa perguntar isso, me fale um pouco mais sobre você, é você lembrar, mais ou menos, né, o que você colocou ali no seu currículo e falar sobre isso. Então, por exemplo, quando eu faço as entrevistas, eu sempre falo, eu me chamo Thaís, eu tenho um bacharelado em sistemas de informação, eu tenho 7 anos de experiência na área, dentre os 7 anos, sendo 5 anos na área de PMO. Dentro dessa área de PMO, eu sempre trabalhei com projetos, com clientes de tal magnitude. Enfim, é uma coisinha ali de 1 minuto, dá 1 minuto e meio, não é tão longo. E aí ali também eu posso dizer, olha, eu tenho muito conhecimento na ferramenta tal, na tecnologia X e por aí vai. Então assim, só o fato de você estar fazendo isso, você já está conduzindo a entrevista. Por quê? Nesse meu 1 minuto e meio ali, né, que eu falei, eu dei informação quanto à minha formação, quantos anos de experiência eu tenho na área, já falei um pouco ali sobre as tecnologias que eu conheço, que eu domino mais e por aí vai. Com certeza, o seu entrevistador, ele vai estar com o seu currículo ali na mão. E ele vai pegar, ele vai falar assim, nossa, que legal, você tem, né, 7 anos de experiência na área, sendo que 4 foi como PMO. Me fala um pouco mais quais foram os projetos, como que foi seus clientes, e aí você vai começar a falar basicamente com base no seu currículo. Pode ser meio assim, ai Thaís, mas nossa, isso é muito normal. Mas tem gente que tem gente que para isso não é tão normal. E aí na hora dá um bug ali do tipo assim, calma, primeiro, como que eu vou falar quem sou eu, né? Porque quando ele pergunta quem sou eu, ele não tá querendo saber tanto ali o seu hobby, se você tem tantos anos. Não, ele tá perguntando aquilo, mas nessa parte profissional. E a partir do momento que você fala isso, o que você falou ali é o que ele vai puxar, o seu entrevistador, para te fazer mais perguntas. E aí, por isso que eu brinco, né? Essa parte ali, você está conduzindo a entrevista. Porque você sabe, mais ou menos, o que o seu entrevistador vai perguntar. Para o Quebec en Tête,
eles também vão questionar aí um pouquinho mais, perguntando se você já conhece o Quebec, se você conhece alguém que mora em Quebec. Pode falar do meu canal, tá, gente? Tem gente que fala e tem 2 empresas aí que já sabem, então, enfim. Então é isso, sim. Eles vão fazer algumas perguntas um pouco mais... perguntar se a sua família está de acordo com o seu plano Canadá e por aí vai. Mas, em linhas gerais, sempre vai ter essa pergunta inicial. Me fale um pouco mais sobre você. E a ideia é essa, é você conduzir a sua entrevista. Cara, se você conseguir conduzir a sua entrevista, ela tá praticamente ganha. Bom, segunda dica aqui. Não tenha medo de pedir para repetir. Sim, eu sei que as entrevistas aí, boa parte delas estão sendo feitas em francês, uma ou outra talvez pode ser até em inglês ali, vai depender do que a empresa está pedindo. Pode ser até que tenha até intérprete, dependendo da vaga e do nível de francês que estão exigindo, né? Mas porque eu tô dizendo assim, não tenham medo de falar, olha, não entendi, ou você pode repetir. É muito melhor você falar, você pode repetir, do que você falar, não entendi sua pergunta. Então, não tenham medo, tá? Perguntem 2, 3, 4 vezes, ou também qual que é a dica. Se você não entendeu a pergunta inteira, mas entendeu um pedaço dela, joga aquela pergunta como para a pessoa. Então, por exemplo, sei lá, ela falou assim, me fale sobre o projeto tal, qual foi o mais difícil para você. Aí você pode falar, tá bom, você quer que eu fale qual foi o projeto mais difícil para mim? Sabe, tipo, alguma coisa assim, se você entendeu um pedacinho e você tá na dúvida e você não quer mais perguntar se a pessoa pode repetir aquela pergunta, você pode jogar aquela pergunta para ela. Se por acaso você entendeu A e ela falou B, ela vai te repetir. Só que é muito melhor você se esforçar nesse sentido, né, tal, porque aí ela vai perceber que de alguma forma você está entendendo o que ela tá te dizendo, por mais que o seu nível de francês não esteja lá intermediário, avançado, por aí vai. Bom, segunda, já falei a segunda, né? Tô perdida. Terceira dica. Não tenha medo... não tenha medo não tenha medo foi outra. Gente, essa dica aqui é real. Não mintam no currículo e nem mesmo na entrevista. Sério, aqui eles acreditam muito, muito na sua palavra. Então, não mintam. Se por acaso ele falar, né, no pedido ali da vaga, tá pedindo conhecimento na área X, PTO e não sei o que, nananã, ou nível intermediário de francês, mas ainda assim o seu nível não é intermediário e eles te chamaram para entrevista, não mintam. Se a pessoa falar, você conhece tal função, você conhece tal tecnologia, você tem realmente tal nível de francês, falem a real. Fale, olha, eu não tenho o nível de francês que está sendo exigido, mas eu entendo que durante todo esse processo, né, até a ida para o Canadá, eu vou me esforçar muito mais para o francês. Sei também que no Canadá, né, no Quebec, eu vou ter mais oportunidade de aprender a língua. Inclusive, vídeo aí para a próxima semana, já tô dando um spoiler, vou falar sobre uma mega dica onde vocês podem estudar cursos de francês de forma gratuita e ainda com a ajuda financeira do governo. Então fica aí já ligado que semana que vem vai ser esse vídeo. Então, assim, é isso. Não mintam durante a entrevista. Falem a real. Falem, não tenho conhecimento, não sei sobre essa tecnologia, mas posso aprender sobre ela. Por que eu estou falando isso? Porque isso não é cultural daqui. Nós, brasileiros, nós somos... A gente... Como eu posso dizer isso de forma mais bonitinha? Basicamente é o seguinte... Se o seu empregador chega em você e fala, você tem conhecimento na ferramenta XPTO? Você fala, não, eu não tenho. Ele vai falar, ok, ou você aprende, ou tem 10, né, querendo entrar na sua vaga. E a gente vai lá e se esgoela de estudar, de fazer do que, nanã, e bota a cara a tapa. Aqui, culturalmente, tá, não são todos os canadenses, mas boa parte deles vai dizer, não, eu não conheço e é isso, ele não quer aprender a tecnologia, ele não quer estudar. E o empregador, por falta também dessa mão de obra, vai ser muito mais difícil ele mandar essa pessoa embora. Porque é melhor ter um do que não ter nenhum, né? Basicamente é isso.
Então, gente, quando você fala que, olha, eu não tenho conhecimento, mas eu estou aberto a aprender isso, estou aberto a me esforçar, estou aberto, nananã, cara, eles olham assim, ó, plum, faz pum, 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 sai um monte de explosivos aqui, eles ficam, cara, eu preciso dessa pessoa. Sério, essa também é uma outra dica. Tá, então vamos lá. Na verdade, eu juntei uma dica na outra, tô vendo aqui. Que eu juntei uma dica na outra. Porque a quarta dica era justamente essa. Fale que você não tem medo de aprender. Que caso você não tenha um conhecimento de francês, ou do nível, né, da tecnologia, o que eles estão pedindo, que vocês estão abertos a estudar. Então, acabei que eu dei a quarta dica dentre o meio da terceira dica. E por fim, a quinta e última dica, mas não menos importante. Pesquisem sobre a empresa, sobre a vaga de emprego antes da entrevista. Isso por quê? Porque em um dado momento ou outro ali, lembrando a primeira, né? Você vai estar conduzindo a sua entrevista. Em um dado momento ou outro, durante o que você está falando ali, você pode dizer: olha, eu pesquisei um pouco mais sobre a empresa, eu vi que boa parte das vagas são para trabalhar com o governo, eu tenho experiência de trabalhar com o governo, né? Um exemplo, se você tiver. Ou você pode falar: ah, eu vi que os valores da empresa é sobre, né, igualdade, não sei o que, não, eu sou de acordo com isso, enfim. Sabe, assim, tentem mostrar que vocês pesquisaram sobre a vaga ou sobre a empresa, mas também não tão descarado, tá? Não é pra falar assim, ah, eu vi os valores da empresa e ele é XPTO, tipo assim, decorado. Não façam isso, essa parte decorada. Mas tentem fluir a entrevista, deixe fluir a entrevista, que uma hora dá certo. E, gente, mais ou menos, essas foram as 5 dicas que eu tenho pra vocês. Quanto à parte de entrevistas no geral. E aí tem uma bônus aí que o Matheus me falou antes de eu começar a gravar. O Matheus, ele disse que quando ele começou a fazer as entrevistas do Quebec Untet, ele não utilizou, né, fone de ouvido, porque até então, da época do Matheus era online e esse ano também está sendo online. Por que estou falando na época e esse ano? Porque depois que eles começaram a fazer as entrevistas online, eles decidiram começar a fazer presencial. Então, eles chegaram aí para São Paulo, Rio de Janeiro, para outras cidades aí do Brasil, para fazer as entrevistas, né, presencial, mas isso foi antes da pandemia. Então, esse ano, as entrevistas, né, vão ser feitas, porque até dia 27 vocês podem se candidatar, e depois disso começam as entrevistas. Vão ser feitas online pelo Skype, provavelmente, que foi a época que o Matheus fez, foi pelo Skype. E a dica dele é: usem fone de ouvido, porque ele não usou, e aí ele fez a entrevista pelo notebook, então às vezes ele não entendia muito bem o que a pessoa estava falando, como também tinha a parte da dificuldade do francês. E aí depois de lá 20 minutos de entrevista, ele perguntou: posso usar fone de ouvido? E aí quando ele colocou o fone de ouvido, como o som tava, né, bem mais perto aqui, tava lá dentro, na verdade, ele falou que fluiu bem mais, então ele conseguiu responder melhor as perguntas. Então, se por acaso vocês tiverem dúvida, perguntem para a pessoa antes se pode usar o fone de ouvido e usem o fone de ouvido, vai ajudar bastante vocês para escutar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tem muito conteúdo sobre o Quebec Untet. Não percam essa oportunidade, mesmo se o nível de francês de vocês aí não está no nível pedido da vaga, se candidatem, porque assim, o não vocês já têm, vocês estão buscando o sim. E eu conheço várias pessoas que participaram do Quebec Untet e infelizmente não tinha ali o nível de francês, né, exigido para a vaga, mas a empresa gostou muito da pessoa e falou: olha, daqui a 4, 5 meses, manda mensagem para mim novamente, para que a gente faça uma nova entrevista, para ver se seu nível de francês subiu e por aí vai. Então, assim, é isso. Vocês estão com a faca, o queijo, o pão, tudo na mão e eu estou dando ali, né, a faca e o couteau lá, o couteau é a faca. Eu tô dando a faca para vocês cortarem esse pão e esse queijo e comerem. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. E aí, nas próximas semanas, eu vou fazer um vídeo falando sobre o curso de francês, né, que o governo paga aí para você estudar. E também vou falar sobre o processo, não só o processo
de entrevista, porque o processo de entrevista, o Matheus já fez uma live junto comigo falando sobre ela. Também vou pôr aqui na descrição do vídeo para vocês verem, mas eu vou fazer um vídeo específico falando sobre como que foi o nosso processo, né? O que nós pagamos, o que tivemos que pagar para estar aqui hoje. E é isso, gente. Beijos, tchau!